Então sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Flávio. Marcela. Nós somos o Casal Hipnose e o papo de hoje é sobre como que a gente se livra dos preconceitos da hipnose. Tem muito preconceito sobre a hipnose e o nosso papo hoje é sobre exatamente isso, como que a gente se livra dos preconceitos, né? E quando a gente analisa preconceitos, tá? Tem muita coisa que a gente precisa analisar, né? O que as pessoas pensam, né, sobre a hipnose, que faz com que elas se sintam, às vezes com medo, às vezes com receio, né? E tem alguns pontos que a gente já quer trazer para vocês agora para a gente discutir e debater aqui, né? A primeira delas é que as pessoas acham que hipnose é coisa de charlatão. As pessoas acham que hipnose é coisa de charlatão. Por que será que as pessoas acham que hipnose é coisa de charlatão? Se quiser deixar nos comentários, pode deixar. Você acha que tem a ver com o fato de algumas pessoas acabarem usando com uma fé, com uma índole, ou por uma questão histórica também ter sido mais mística antes, né, na época onde era correlacionado com essa questão mística? Você acredita por quê? Então, eu acho que esses dois pontos que você trouxe, amor, eles têm uma relação direta, né? O fato de, primeiro, toda a correlação histórica, que eu acho que é o mais importante levar em consideração, né? Eu vejo que tudo que aconteceu na hipnose, vamos colocar aí de 1800 e bolinha, né? Quando começou a ter essas técnicas alternativas de tratamento, né? Que ficou um pouco mais evidente, que trouxe um pouco de ciência para a coisa, né? A partir do momento que começou a se desenvolver isso, da mesma maneira que tinham pessoas que acreditavam, tinham pessoas que não acreditavam, porque elas não entendiam, e eu acho que isso gerou muito medo. E com o passar do tempo, com a evolução digamos assim, da humanidade como um todo, as pessoas foram ficando mais curiosas, mas ao mesmo tempo com aquele receio, com aquele pezinho atrás, com algumas bizarrices que acontecem, né? E na hipnose, sim, a hipnose a gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta digamos assim, de suporte mental muito poderosa, né? Mas eu vejo que muitas pessoas, elas ainda têm aquele resquício de que a hipnose é uma coisa de controle, a hipnose é uma coisa de perda de consciência, que a hipnose é uma coisa que as pessoas simplesmente vão tirar todos os segredos de dentro de você, você vai fazer o que você não quer. As pessoas têm esse medo porque, por várias e várias vezes, apresentações de hipnose, a forma como a hipnose é exposta em redes sociais, na TV, por vários e vários anos, dá essa impressão. Pelo menos, quando eu não conhecia a hipnose, eu só via na TV, eu tinha essa impressão. Mas a grande maioria das pessoas tem muitos medos, né? E vem desses mitos da hipnose. Até acredito que seja legal a gente fazer um episódio só sobre essa questão dos medos e mitos mesmo, porque o preconceito está totalmente atrelado a isso, né? Sim, totalmente. E é natural. Então, por exemplo, se você que está vendo tem algum desses medos que nem o Flávio comentou, fica tranquilo, isso não é uma coisa, ai meu Deus do céu, mas então isso não existe mais, não é normal, mas as pessoas terem medo de contar segredo. Sim, é extremamente natural. Quando você encontra uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre hipnose, ou que, eu já ouvi falar um pouco sobre hipnose, mas não se aprofundou, ela tem esse receio, é natural, é normal, e não é nada pra você, por exemplo, não é algo que se alguém vira pra mim e fala assim, Marcela, me fala um pouquinho mais de hipnose, só que sei lá, eu tenho um pouquinho de receio, não olha muito nos meus olhos, eu não vou banalizar isso e dizer, meu, que pessoa idiota, pelo contrário, eu me treino perfeitamente porque é algo normal das pessoas acharem, até mesmo, né, correlacionário, porque olha a questão histórica de olhar nos olhos e a pessoa ficar hipnotizada. As pessoas têm muito mais medo do que curiosidade. Isso é uma coisa que a gente vem identificando com o passar dos anos, assim, mexendo com hipnose, trabalhando com hipnose. As pessoas têm muito mais medo do que curiosidade. As pessoas olham a hipnose, o primeiro sentimento que elas têm é medo. Medo, porque a forma como a hipnose é entregue é uma coisa que gera medo. E eu sou a prova disso. Eu sou a prova. A Marcela já conhecia hipnose. E eu não conhecia. A gente se conheceu, começou a namorar, tudo. E ela me falava sobre hipnose, eu tinha medo daquilo. Eu não queria ouvir sobre hipnose. Eu não queria que ninguém me explicasse sobre hipnose, porque eu tinha na minha cabeça, na minha concepção, que aquilo era algo que eu tinha medo.
porque eu não queria ser controlado, eu não queria fazer as coisas que eu não queria. É bizarro isso. E se eu tenho isso, a grande maioria das pessoas tem isso também. Por exemplo, o Flávio falou assim, eu não queria ser controlado. Você não é controlado em nenhum momento, mas é natural pensar isso. Por tudo que a gente vê, às vezes a gente vê, né? Você deu um exemplo de televisão ou vídeo. A gente vê vídeos de pessoas sendo hipnotizadas, só que aquele momento que a gente vê aquela apresentação na televisão ou aquele vídeo da pessoa que está sendo hipnotizada, a gente vê só um momento que a hipnose está acontecendo, que o entretenimento está acontecendo. Só que antes daquele momento acontecer, teve muita coisa antes, teve um preparo antes. E aquilo é real, não vou falar de forma categórica, porque eu não sei todos os hipnotistas da televisão e tudo mais, mas muitas, a gente conhece as pessoas pessoalmente, a gente sabe que aquilo é verdadeiro, é real. Mas a gente sabe, e até mesmo por conversar com alguns deles e perguntar assim, como que é a questão dos bastidores, o que acontece antes do momento ali que você tá no palco e que tá ao vivo. Então, só que aí o que o telespectador tá assistindo? Tá assistindo só aquela parte do... Você olha pra mim, eu falo, estalo o dedo e falo, durma, e você desliga. Desliga, né? E aí quem tá assistindo fala, meu Deus do céu, começou ali. Olhou, pegou do nada, o Flávio olhou pra mim, eu estalei o dedo, falei, durma, ele entrou em hipnose. Só que teve todo um preparo antes, eu já coloquei o Flávio em hipnose antes, já dei algumas sugestões pra ele, já instalei o que a gente chama, né, dessa âncora, que é assim, toda vez que eu olhar pra você, estalar os dedos e falar a palavra durma, você vai acessar esse mesmo estado de relaxamento que você já acessou previamente. Mas quem tá assistindo pela primeira vez acha que é assim. Então fala, meu Deus, eu não vou olhar nos olhos dela, ela vai estalar o dedo, vai falar durma, eu vou acessar esse mesmo estado, vou ficar com medo. Eu acho que além disso, isso eu acho muito louco. Eu acho que além disso, muita gente acha, mesmo que tenha medo daquilo, muita gente acha que aquilo não é real. Que aquilo é só uma encenação. E pelo fato das pessoas acharem que é uma grande encenação, vem a história do charlatão. Porque, não, isso é uma grande encenação. Isso aí as pessoas estão simplesmente fingindo que aquilo está acontecendo para gerar audiência. Quando é, por exemplo, programa de televisão. E é um ator que foi contratado para fingir, para brincar. Não, é coisa séria. É coisa bem séria. Só que as pessoas sentem que aquilo pode ser uma coisa de charlatão. Então, muita gente que não conhece a hipnose, que nunca vivenciou uma experiência, nunca vivenciou um processo e que simplesmente tem uma pré-concepção sobre o processo de hipnose, ela olha para um processo desse e fala, não, isso aí é tudo mentira, isso aí é um negócio que não existe, as pessoas perdem dinheiro para esses bandidos, para esses criminosos. Por quê? Porque são pessoas que estão passando a perna no povo, estão colocando uma promessa milagrosa de algo que pode acontecer, né, usando o estado de hipnose, só que a pessoa ela já tem uma pré-concepção e acha que aquilo é coisa de charlatão. E infelizmente tem muita gente que acaba falando coisas que realmente dá a entender que é coisa de charlatão. Por exemplo, você não pode curar nada, você não pode curar uma doença, um problema utilizando a hipnose. Você não pode prometer uma cura de algo. Dói o coração, né? A palavra cura me arrepia até... Sabe? E outra, curandeirismo é crime. É crime, sabe? Então, nem mesmo quem tem o conhecimento da hipnose pode... Na verdade, ninguém pode, né? Nem o médico fala que pode curar algo. Ele faz de tudo para que a doença seja tratada. Mas curar alguma coisa, você dá uma característica de charlatanismo nisso, né? Então, por isso que tem muita gente que tem medo e preconceito da hipnose. Porque acha que é coisa de charlatão. E tem um motivo para isso, né? E infelizmente existem sim charlatões, mas isso não é relacionado à hipnose, é relacionado a qualquer área da vida. Qualquer área da vida existem profissionais bons e profissionais ruins, profissionais éticos, profissionais que infelizmente não são éticos. Isso em qualquer área, qualquer profissão, qualquer lugar você vai encontrar pessoas assim. Tem médico charlatão, tem advogado charlatão, tem engenheiro charlatão. Quantas pessoas aí constroem casa, prédio que desaba, descobre que a pessoa não é da área? Quanto médico aí que, né, a pessoa fala, não, que morreu na mão de determinado médico, descobre que o cara nem era formado em medicina, né? Ou às vezes era um estudante de medicina que estava trabalhando como médico. Isso sim é um problema, isso é crime, tá? E na hipnose, infelizmente, é muito fácil prometer coisas absurdas, né, que podem não acontecer. E dá a impressão de que é um charlatanismo. Não é assim.
A hipnose ela é muito mais simples. E o problema da hipnose é que, assim, que nem o Flávio comentou sobre a palavra cura, né? É muito fácil ter uma falha de comunicação. Vamos supor, eu hipnotista falo pro Flávio, que é uma pessoa que curioso sobre hipnose, que a gente tá conversando sobre, eu tô falando para ele sobre os benefícios. E eu falo, olha, com a hipnose, a gente pode tratar uma ansiedade. A gente pode tratar uma insônia. Eu tô usando a palavra tratar. Claro, a gente pode tratar questões de compulsão alimentar, aí eu explico para ele sobre combinação com um nutricionista, com um educador físico, mas eu tô usando a palavra tratar. Só que às vezes na mente dele tá assim, pode curar a minha compulsão alimentar, pode curar a minha ansiedade. E aí ele vai e repassa essa informação para outra pessoa. Nossa, você sabia? Conheci uma pessoa que faz hipnose, ela me falou que eu posso curar a minha ansiedade. Olha a distorção, telefone sem fio aí. E esse telefone sem fio detona tudo, né? Uma outra coisa que detona a hipnose, que faz as pessoas olharem com maus olhos para a hipnose, é achar que o processo de hipnose é algo puramente místico, tá? Que é algo místico, que é algo relacionado a uma questão energética propriamente dita, tá? Pessoal, assim, a gente deixa bem claro que a gente não tem preconceito algum sobre nenhuma crença, sobre religião, sobre nada disso. Cada um acredita no que quer e tá tudo bem, entendeu? A gente vive um mundo de diferenças aí, tá tudo liberado, entendeu? Se você quer acreditar em algo que não faça mal para outra pessoa, tá tudo certo, tá? A gente é muito pautado nessa questão da ciência justamente por isso, por ser neutro. Então, a gente respeita a crença daquela pessoa que a gente está hipnotizando, que está conversando, que está ensinando. Se a pessoa acredita em tal religião, acredita em tal crença, maravilhoso, porque focado na ciência, a gente não exclui ninguém que não acredita naquilo, porque ou exclui quem não acredita na ciência, mas não sei. Mas então a gente respeita muito. Assim, não importa a nossa crença, importa a crença da pessoa que está sendo hipnotizada. Importa a crença da pessoa que está fazendo um processo de hipnoterapia, importa a crença da pessoa que está aprendendo hipnose. É isso que importa. Só que essa parada de crença é um negócio muito louco. Por quê? Porque assim, vamos imaginar quando a hipnose começou a ter uma exposição maior na sociedade, né? Isso aí em 1800 e bolinha aí, né? Quando a hipnose começou a ter essa exposição, o que aconteceu? Aqueles fenômenos, eles não tinham uma explicação muito clara. Eles não tinham uma explicação muito clara, muito técnica, muito interpretativa, né? A gente está falando de 1800 e bolinha, não tinha nem Google naquela época, tá? Nem Google existia em 1800 e bolinha. Nem o Yahoo não tinha, nem o KD. Quem é mais velho aí entrega a idade, né? A pessoa tá falando do KD aí, nem isso existia, né? Então naquela época, explicar que era algo místico, que era algo esotérico, que era algo energético propriamente dito, era muito mais fácil. E as pessoas tinham uma tendência clara de acreditar. Hoje, pessoal, a gente está numa era de informação em pleno 2021, tá? Fatídico ano 2020 e o ano 2021 aí, que esperamos que não seja tão fatídico assim. Mas a gente está vivendo uma era de informação. A partir do momento que a gente vive uma era de informação, as pessoas elas querem saber os porquês das coisas. E além de era de informação, né? A informação, assim, você piscou... Já mudou. Então, hoje existe esse apelo pela questão explicativa das coisas, né? Mas assim, deixando de lado toda e qualquer crença. Só que, vocês concordam que se for algo muito espiritual e a pessoa ela não acredita naquilo, ela vai, infelizmente, ter uma aversão àquilo? Por exemplo, eu não acredito em nada energético e você me fala que esse processo energético, eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não acredito. E tá tudo bem. Só que a pessoa perde a oportunidade de melhorar a vida dela utilizando uma ferramenta que é tão simples e tão natural, que é a hipnose. A hipnose, na nossa visão, não existe nada de místico na hipnose. Não tem nada de místico na hipnose. Só que a forma mística é uma forma muito simples de explicar. Só que, da mesma maneira que algumas pessoas acreditam, a grande maioria das outras pessoas não acredita. E isso afasta as pessoas de melhorar a vida delas utilizando uma ferramenta chamada hipnose. Porque existem pessoas, né, que você explica pra ela e ela simplesmente acredita naquilo que você fala e ela se permite vivenciar aquilo e sentir. Ok, eu senti o resultado? Não senti o resultado? Beleza. Mas tem gente que é muito questionadora, que fala assim, tá, mas por que isso? Por que aquilo? E aí
ela começa a perder credibilidade, né? Nessa questão, às vezes, envolvendo a mística de chega dos porquês e simplesmente fecha os olhos, se engaja e sinta. Tipo, você se permita vivenciar o processo. Porque tem muita coisa que, até mesmo assim, mesmo eu sendo bem questionadora, eu gostando de saber os porquês, tem muita coisa que, assim, é muito melhor. Peraí, tem um artigo científico que comprova ou você quer o resultado? Você quer ver o artigo ou você quer sentir o resultado? Às vezes tem o artigo, mas você não sente o resultado daquilo. Porque a gente já falou isso, para quem não assistiu, tem um episódio anterior que a gente bate muito nessa tecla. A hipnose é muito individual. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. O que dá certo para um não necessariamente dá certo para o outro. E não é porque é errado ou certo, é porque cada um é de uma maneira. Somos seres humanos individuais, com características únicas. Exato. Só que é fato que as pessoas acharem que hipnose é algo místico, esotérico, sobrenatural, é coisa do demônio. A gente já ouviu isso, tá? O fato das pessoas acharem tudo isso faz com que elas tenham preconceito. Sim. Que elas se afastem, tá? E o nosso intuito aqui, claro, é descomplicar a hipnose. A gente já deixou bem claro isso, né? Tá bem claro, bem evidente isso. A gente quer descomplicar a hipnose ao ponto de você se livrar desse tipo de preconceito, né? Porque a hipnose não é nada disso. A hipnose não tem nada de místico, esotérico, tá? A não ser que você acredite que seja assim, tá tudo bem. Só que você falar isso para uma pessoa que não acredita é que nem você querer dar um pedaço de carne para quem é vegano, né? Se você tentar dar um pedaço de carne para quem é vegano, eu acredito que a pessoa não vai aceitar o pedaço. E o problema é você impor. Aí você começa a querer impor a tua crença como carnívoro para um vegano, por exemplo, e você começa a impor isso ou o inverso. Isso é chato. Por exemplo, você acredita numa coisa, eu acredito em outra. Ok, ambos se respeitam, ambos respeitam a crença do outro. Mas você querer impor aquilo pra pessoa, isso é horrível, independente do que seja. A gente sabe o que acontece no mundo quando existem imposições religiosas ou de crença, né? A gente sabe que a coisa não funciona, não dá muito certo, né? Quando existe uma imposição não, isso assim, é horrível, né? Não em tem qualquer aspecto. Qualquer sociedade isso é horrível, né? Mas por que a gente está falando tudo isso? Até a gente comentou um pouco por cima agora, mas vamos se aprofundar nisso, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a partir do momento que a pessoa acha que a hipnose é algo místico, sobrenatural, ela se afasta do, digamos assim, do processo, ela perde a oportunidade de melhorar a vida dela. A gente vê tantas pessoas que, pelo preconceito, não vivenciam uma experiência dentro do processo de hipnose, que elas atrasam uma melhora na vida delas. Elas perdem a oportunidade de serem pessoas melhores pelo preconceito. E eu posso falar bem disso, eu, Flávio, posso falar bem disso, porque eu e a Marcela, a gente está já há mais de 10 anos juntos, né? A metade desse tempo, eu fui uma completamente negacionista com relação à hipnose. Fechado. Cético, completamente cético. Eu não queria nem ouvir falar sobre. Mas não só cético fechado. Tipo, não quero, não me fala, não quero saber, exato. não me explica. Não me fala sobre porque eu não quero saber. Eu era um cético que a gente chama de cético burro, né? É o cético que é cético, porém ele não quer aprender por que ele está sendo cético, né? Porque eu acreditava que hipnose não existe, que não funciona, que é tudo mentira, que é tudo, sabe, é uma brincadeira, que é ridículo. E eu tinha isso na minha cabeça. Pra que eu vou usar essas brincadeiras? Eu sou médico. Pra que eu vou usar no mundo da medicina? E na minha cabeça eu passava assim, meu Deus do céu, anestesia. Por exemplo, hoje o Flávio trabalha muito com dor crônica. Meu, que bizarro, né? E eu tinha isso na minha cabeça. Então, durante 5 anos, eu fui uma pessoa preconceituosa e cética com relação à hipnose. E no momento que eu me permiti a entender o processo de hipnose e aceitar o processo de hipnose como algo completamente livre de esoterismo, algo completamente natural, algo completamente fisiológico, acontece com a gente todo momento, toda hora, é só a gente direcionar o processo. Depois que eu entendi isso, eu fiquei puto comigo. Porque eu falei, eu perdi 5 anos da minha vida, por que eu não tive esse conhecimento 5 anos antes? Talvez a minha vida tivesse sido muito diferente se eu tivesse tido esse conhecimento antes do momento que eu realmente aprendi.
Então, se as pessoas têm preconceito, a gente tem que entender os porquês do preconceito. E hoje a gente entende muito bem os porquês de eu ter o preconceito, né? É uma família muito religiosa, não se abria muito a essas questões alternativas, porém uma alternativa não espiritual necessariamente, não holística, Alternativa, né? No sentido literal da palavra, né? É, uma alternativa literal, exatamente isso, né? E toda a questão de criação, toda a minha questão de interpretação, o fato de ser médico faz com que eu não acredite nessas coisas. E artigos. E artigos e tal. E daí eu comecei a pesquisar sobre a hipnose no meio acadêmico, no meio médico, e eu vi que tinha muita coisa boa falando sobre hipnose. E aquilo também me acendeu a chama da curiosidade e apagou a chama do medo. E eu comecei a querer meter a cara. Então, eu sinto que eu sou o principal exemplo. Aí entra aquilo que a gente falou também no episódio anterior, sobre o cético inteligente. Aí o Flávio deixou de ser o cético burro, de não me fala, não quero saber, pro cético inteligente, de calma, eu não acredito, isso tá me parecendo meio estranho, mas deixa eu pesquisar, deixa eu entender um pouco mais, me fala um pouco mais, deixa eu ir atrás de referências, deixa eu ir atrás de artigos, deixa eu ir atrás de exemplos, deixa eu ir atrás de onde isso encaixa. Pode encaixar além de, por exemplo, eu não quero fazer para entretenimento, mas onde eu posso encaixar na minha vida? Tem gente que quer fazer para entretenimento, tem gente que quer fazer para clínica, tem gente que, independente do motivo que seja, mas deixa eu entender um pouco mais. E aí o Flávio foi atrás de pesquisas, de conhecimento. Exato, e é a maneira que a gente resolve o problema, indo atrás de conhecimento, né? Informação é tudo, né? Então, se você não conhece hipnose, está vendo esse nosso vídeo, chegou até aqui porque está curioso, está interessado, legal, tá? Mas não seja um cético burro que nem eu fui. Seja um cético inteligente, seja curioso. Questione. Questione, tá? Então, mas isso questione de maneira saudável. Não aquele questionamento quando... Eu até brinco assim, você questiona, mas você já tem a tua resposta pronta e imutável. Não, questione aberto aquilo que a pessoa vai falar e quem sabe mudar as tuas percepções. Eu adoro isso, eu adoro quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu falo, nossa, eu não tinha pensado por esse ângulo. Poxa, fez total sentido. Porque não adianta nada eu perguntar uma coisa pra você e eu tô convicta do meu pensamento e imutável. Adoro mudar de opinião, adoro mudar de pensamento, adoro dizer assim, olha, antes eu pensava tal coisa, agora eu penso tal coisa. Isso é crescimento, né? As pessoas mudam. Então, e baseado nisso que você está falando, teve uma coisa que ficou para mim ainda mais evidente. Eu realmente entendi os preconceitos sobre a hipnose quando eu comecei a me abrir ao processo de hipnose e trabalhar em locais em que as pessoas são preconceituosas. Pelo fato de trabalhar no hospital e começar a utilizar a hipnose no dia a dia do hospital, eu comecei a entender os preconceitos das pessoas vendo aquilo, né? Muita gente olhava aquilo como uma forma, claro, com preconceito, falando, meu, que você está fazendo? Isso aí não é coisa de médico, né? Mas uma coisa eu entendi. Existe o preconceito, só que tem uma coisa que está acima do preconceito. O medo. As pessoas têm medo da hipnose porque é o medo do desconhecido. Então, se você se depara com uma pessoa que tem um preconceito da hipnose, se questione se por acaso essa pessoa não tem medo de hipnose. E eu pergunto para você, será que quando você conheceu a hipnose, você ao invés de ter algum preconceito, talvez, você não tinha medo do processo? Às vezes, a gente acha que é preconceito, mas está camuflado pelo medo. É muito doido isso, né? Porque isso afasta a pessoa do processo. Isso não deixa a pessoa vivenciar o processo da melhor maneira. Mas daí a pessoa fica perdendo tempo, que nem eu perdi. Não percam tempo, tá? Não percam tempo, porque, é muito poderoso o processo de hipnose. A hipnose, ela faz você perceber a realidade de uma maneira diferente. Não que é algo mágico, mas é que você percebe questões do teu dia a dia que você pode melhorar a tua vida. Né? Por exemplo, será que aquele problema realmente é um problema ou se aquilo não é a forma que você está percebendo o problema? Será que a ansiedade que você sente não está mais relacionado à forma como você percebe a sua vida e não necessariamente a um problema propriamente dito? Tem muita coisa, né, que a gente analisa nisso. Vários benefícios próprios também, falo isso por mim mesma. Eu conheci a hipnose e eu comecei a utilizar a hipnose quando eu estava no colégio. Então, utilizei. Primeiro, eu tinha muita insônia. Quem ouviu também de novo o episódio anterior
lembra que o Flávio falou, e a gente falou inúmeras vezes, que eu hoje em dia não, né? Já há muito tempo. O horário que eu quiser dormir, eu simplesmente entro em auto-hipnose e durmo. E durmo com qualidade. Mas eu sofria muito de insônia, a ponto de precisar de medicamentos quando eu era mais nova, de ir em médico, precisar de medicamentos pra insônia, pra enxaqueca, pra gastrite. Nossa senhora, coisas que não era nada... os exames... Não tinha nada nos exames, não tinha nada. Era puramente daqui, ó. Por causa de ansiedade, eu ficava ansiosa, eu ficava nervosa, atacava minha cabeça, meu estômago, eu ficava mal. E aí, resolvendo isso, entendendo esses motivos, eu comecei a utilizar a hipnose para isso. E aí, parei de ter esses problemas de cabeça, de estômago, ou quando começa a sentir aquela dorzinha, eu já, peraí, por que eu tô tendo essa dor? Por causa disso, daquilo. Já vou e já resolvo a causa. E aí eu utilizei para estudo, utilizei para o vestibular, utilizei ao longo da faculdade inteira, foco, concentração, motivação, insônia, ansiedade, meu Deus do céu, para a OAB, utilizei pra caramba, durante o processo de estudo, durante o dia da prova, durante todo aquele desespero pré-prova, naqueles diazinhos antes do dia da prova, depois, em momentos também de insegurança, assim, de será que é isso mesmo, essa carreira que eu quero seguir? Será que é aquela carreira? O que eu faço? Autoconhecimento, assim, eu passaria dias falando dos benefícios que eu já utilizei comigo mesma ao longo desses trocentos milhares de anos que eu utilizo hipnose. E você teve preconceito com a hipnose quando você começou? Não, porque eu era muito nova. Você era curiosa, né? Não, eu sempre fui muito curiosa. E lá em casa eu nunca tive nenhum problema assim com relação a me podarem com isso. Pelo contrário, meus pais também são muito abertos, então me estimulavam, gostavam também. E quando a gente é muito novo, a gente não tem essa questão de... Esse filtro assim tão poderoso, né? Não, é esse filtro que nos tira a curiosidade, que nos deixa preconceituoso. Pensa, em 2000, quando foi meu primeiro... que eu comecei a fazer os primeiros exercícios de hipnose, eu tinha 11 anos. Com 11 anos a gente não fica assim, não, mas eu tenho preconceito. Eu tinha alguns medos, às vezes, que eu lembro que eu ouvia alguns áudios de auto-hipnose e eu ficava um pouquinho assim, com um pouquinho de medo, assim, porque não tinha ninguém pra me desmistificar. Me falar assim, não, você não vai perder o controle, você não vai... eu lembro que falava assim, né, as instruções. Era colocar um CD, você deitava na cama e ficava ouvindo o CD. E às vezes passava na minha cabeça assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou deitar na cama, eu vou começar a ouvir o CD, será que, sei lá, minha alma vai sair do corpo? E às vezes passava isso na minha cabeça. E não tinha ninguém pra me explicar, olha, tua alma não vai sair do corpo, você vai simplesmente ouvir, seguir as instruções. Mas eu já tava ali praticando. Mas eu tinha 11 anos, então não passava medo e preconceito. E aí, com 14 anos, que foi a primeira vez que eu vi uma hipnose de entretenimento acontecendo na minha frente... Também era curiosidade, tipo, caramba, que legal que tá acontecendo, eu quero. Que massa. E com 16 que eu fiz, com 16 anos, que eu fiz o meu primeiro curso, e aí que eu comecei a utilizar ainda mais que eu tava no terceirão, pra foco, pra concentração, pra motivação, pro vestibular. Então eu não lembro de ter preconceito, porque nessa época a gente, né, não tem essa cabeça já, assim... esse senso crítico que a gente tem, que fica analisando e julgando, criticando, e não, mas por que isso? Mas para foco, mas para que você vai utilizar para foco? Mas como que você vai utilizar isso para foco? Como que vai te ajudar? Não. E meus pais me apoiavam muito, me apoiam. Então, agradeço muito porque eu vejo o quanto essa influência deles, né, de me apoiar e me incentivar, ajudou e contribuiu muito. Nossa, que legal. Edivan, um beijo pra você, meu querido. Um abraço pra Macapá aí. O Edivan apareceu no Instagram aí. Daí, meu querido. Um abraço pra Macapá. Falou assim, bom dia, casal magnífico. Ai, saudade, Edivan. Saudade, bicho. Apareça mais por aí, tá bom? A gente tá começando um novo projeto do Casal Hipnose aí pra realmente se aprofundar nesse mundo descomplicado do processo de hipnose, tá? Mas essa história... Aí, seu povo que nasceu no ano 2000... Olha aí, você que fica arranjando desculpa pra não vivenciar um processo de hipnose. A Marcela ouvia no CD...
Imagina o Discman dela, tinha um Discmanzinho Você tava dela. nascendo em 2000, eu já tava vendo. Meu Mas Deus do ela- céu, super histórica. Marcelo é um dinossauro da hipnose. Nossa, quando a gente fala isso 2000, né? A gente se sente tão velho. Pois é. Bate uma... Bate um Meu certo Deus. desespero, assim, né? Não, mas tudo bem. Né? O tempo, o vinho, ele fica melhor com o tempo, né? Então vamos pensar nisso. Vamos focar nisso, tá bom? Vamos focar nisso, tá? Juntamente com tudo isso, a gente está falando de todo esse contexto, só que eu acredito que as pessoas criam algumas objeções nas cabeças delas. Falei certo? Nas Cabeças delas. Isso. E existem algumas objeções que eu acho que é muito comum. Por exemplo, tem gente que acredita e acha que a hipnose é mística e continua acreditando nisso. A gente tem um recado para dar para essas pessoas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você acha que a hipnose é algo místico, tá tudo certo. Continua trabalhando dessa maneira, continua acreditando e utilizando a hipnose dessa maneira. Tá tudo bem, tá? O que a gente traz aqui para vocês é que existem explicações simples, descomplicadas, fisiológicas, de que a hipnose é um processo natural do nosso corpo, da nossa física propriamente dita, né? Do nosso físico, da nossa questão física. O que eu diria que não tá tudo bem é quando a pessoa sabe que tem uma explicação para aquilo e ela fala para outra pessoa, né, que tá perguntando, com uma explicação mística. Sim, aí o papo muda. Por exemplo, vamos supor, o Flávio, ele acredita numa questão X mística. E eu explico para ele a explicação mesmo, que não tem a ver com a mística de determinada questão, e aí eu linko com a crença dele, respeitando a crença dele, ok? Mas ele sabe da explicação que aquilo não é místico. O problema é quando você acaba enganando a pessoa. Você sabe que aquilo tem uma explicação, mas você acaba encobrindo essa explicação para manter a crença da pessoa. E aí a pessoa ela acaba acreditando, não, realmente isso é místico. Você respeitar a crença da pessoa e você omitir fatos, isso é uma coisa que eu não acho legal. Porque às vezes, vamos supor, também, o Flávio ele acredita nessa questão mística, mas ele vai repassar e vai contar para um amigo dele que não acredita na questão mística. Mas ele aprendeu de forma mística. E ele vai ensinar para esse amigo de forma mística. Só que se ele sabe a explicação científica por trás, ele vai explicar para o amigo da maneira científica e explicar para o amigo pela visão mística também. E o amigo que não acredita na mística, ele vai ver o olhar científico. Na hipnose, uma coisa que eu Se vejo... ficou confuso. Não, acho que ficou bem Se claro. ficou complicado ou descomplicado. Não, mas acho que ficou bem claro entender, assim. Porque o telefone sem fio, de você falar algo que é místico, que não tem uma explicação científica, mas ela existe, é um problema. É um problema, porque a gente está fazendo um desserviço social. Né? A gente está deixando de evoluir como sociedade, né? Só que assim, no mundo da hipnose, é muito fácil criar teorias. Teorias malucas. Teorias muito loucas. É muito fácil. É muito fácil você falar que a transformação que você está tendo no processo de hipnose é por causa de uma luz energética que desceu na sua cabeça. É muito fácil explicar dessa maneira. A gente não está dizendo que luz energética, a gente não está entrando em méritos nenhum de crença ou do que acontece, a gente não está entrando nada nisso. Se é verdade, se não é, se é real, se não é. Se você acredita, tá tudo bem. E a gente também não questiona se isso é real ou não. O que a gente fala é o seguinte: a grande maioria dos fenômenos e transformações que ocorrem no processo de hipnose, eles podem ser explicados pela ciência. A ciência explica. A gente começa a entender quais são as áreas do nosso cérebro que ativam cascatas de fenômenos fisiológicos que geram os fenômenos que a gente observa na hipnose. Por que uma pessoa tem anestesia com hipnose? Hoje a gente já começa a entender como funciona isso. Quais áreas do cérebro ativam para isso, né? Dá um exemplo, até acho que vai ficar bem legal. Você dá um exemplo com relação à anestesia, que nem você acabou de falar.
E você tem bastante propriedade para isso, porque além de hipnoterapeuta, você é médico. Então, a questão de toda a explicação do que realmente acontece, e aí a gente dá o exemplo de como poderia ser uma explicação camuflada e mística para encobrir isso. Tá, nossa, legal. Vou simplificar bem isso aí para vocês, tá? Pensem comigo. Quando a gente está falando de, por exemplo, dor, vamos imaginar dor aguda, por exemplo, né? As fibras de dor que a gente tem... Antes fala o que é dor aguda, também não fala com Medicaid, pelo amor de Deus, é descomplicado, tá? Descomplicado a explicação também. Tá, exemplo simples do que é a dor aguda. Você está andando na sua casa, você não vê a mesinha no meio da sala, você acerta o seu dedinho na mesinha da sala. Na quina. Na quina. Isso é uma dor aguda. Então você já sabe o que é uma dor aguda, porque eu acredito que 100% das pessoas no mundo já sabem o que é bater o dedinho no canto do Dor aguda é aquela dor que vem e doeu na hora. Doeu na hora. Aquela... Entendeu? Existem várias fibras que levam essa informação do dedinho do seu pé até o seu cérebro, para aquela informação ser interpretada e você gritar, sentir dor, tirar o pé, colocar a mão no pé, sabe? Então existe uma conexão que leva a informação até o cérebro interpreta essa informação e existe uma resposta. Por exemplo, você coloca a mão no fogo. A resposta é puta que pariu, né? Você coloca a mão no fogo. O que faz você tirar a mão do fogo? É a resposta que o teu cérebro dá falando. Isso aí tá queimando a tua mão, tira a mão daí. Né? Então existe todo esse caminho, né, que acontece. Desculpa, eu não pude perder a brincadeira. Não, tem problema. Quando alguém bate o dedinho na quina do criado mudo, é desesperador. não tem como a pessoa falar assim, ai, doeu meu dedinho. Ai, que droga, né? Tipo... Então, quando isso acontece, pessoal, as fibras de dor, elas passam por várias áreas do cérebro. E algumas áreas que essas fibras passam estão relacionadas à parte nossa das emoções. Não vou ficar entrando em termos técnicos aqui, tá bom? Até mesmo porque o intuito nosso do Casal Hipnose é simplificar a porra toda, né? Então, algumas áreas do nosso cérebro, onde passam algumas fibras de dor, estão conectadas com as nossas emoções. Então, por isso que a gente tem um aprendizado emocional da dor também. A gente tem um sentimento relacionado à dor, né? Então, isso acontece naturalmente na nossa vida, a todo momento, toda hora, todo segundo, isso acontece com o nosso cérebro, né? A questão é que, infelizmente, às vezes a gente tem descargas emocionais, situações e emoções que podem criar uma, digamos assim, um botãozinho, uma ativação de áreas do cérebro que faz a pessoa começar a sentir dor. Não necessariamente porque ela bateu o dedinho no canto da mesa, mas que às vezes alguma emoção ativou aquela área da dor, fazendo com que a pessoa sinta uma dor. Só que não é uma dor que veio do corpo dela. É uma dor que o próprio cérebro criou, de alguma maneira, tá? E existe, da mesma maneira que isso pode acontecer, existem mecanismos no nosso cérebro que podem bloquear a percepção da dor, fazer a pessoa não sentir dor. Ó, um exemplo do telefone sem fio. Flávio falou, bloquear a percepção de dor. Não há dor. O telefone sem fio já poderia passar assim, aí a pessoa explicando para outra. Nossa, com a hipnose você consegue bloquear a dor. Daí outra pessoa fala, com a hipnose você pode tratar a dor. Daí outra fala, com a hipnose você pode curar a dor. E olha o telefone sem fio, né? E a palavra percepção, que é a mais importante ali, vai embora, né? Aí chega o cliente na tua clínica ou na clínica do hipnoterapeuta e fala assim, ei, eu quero curar uma dor que eu tenho. Daí gera toda aquela questão, todo aquele problema, toda aquela expectativa frustrada, né? Que é muito comum acontecer na hipnose. Então, quando a gente tem esses fenômenos fisiológicos acontecendo, porque isso é algo que a gente já consegue explicar pela ciência, né? Por exemplo, quando a pessoa tem uma descarga de adrenalina muito grande. Vamos imaginar um policial que está no meio de uma troca de tiro. Pessoal, ele pode tomar um tiro e não sentir que ele tomou um tiro. Como é que uma pessoa toma um tiro e não sente? Parece meio louco isso, né? Só que isso pode acontecer. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma descarga no corpo dela de hormônios, de adrenalina, que faz com que ela não perceba a dor. E ela tá completamente focada. Lembra que a gente também falou sobre o foco e atenção direcionado? O foco e a atenção dela tá completamente direcionado em outra coisa, numa adrenalina, assim, toda uma cascata de fenômenos do corpo dela, assim, totalmente para outra coisa. Sim. E ela não sente a dor.
Então a gente consegue explicar o porquê a pessoa não sente a dor. Existe um entendimento fisiológico. Só que daí chega uma pessoa que sabe disso, ou não sabe, porém não foi atrás de entender isso, e ela fala assim: a ausência de dor se dá devido a uma energia que toca a sua testa e faz com que você melhore da tua dor, faz com que você não sinta dor alguma. Pera, mas tem uma forma fisiológica de explicar isso. Só que daí chega uma pessoa em pleno século XXI e fala que é uma energia que faz com que a pessoa não sinta dor. Não, pera aí. Lembrando, estamos numa era de informação. Qualquer pessoa põe a parada no Google lá e pode pesquisar. Ou ela pode falar assim: a minha energia vai fazer com que você pare de sentir dor. E ela transforma tudo aquilo numa forma mística, assim, sabe? Como se ela estivesse fazendo uma questão, sabe, de energia. Repito, eu não tô dizendo se questão de energia ou não, sim, se existe, se não existe, se é real, se não é real. Tô falando de uma questão que tem uma explicação fisiológica e eu tô camuflando essa questão fisiológica, fingindo que é a minha energia, quando eu não tenho energia aqui pra aliviar, curar, mudar a percepção de dor nenhuma aqui da questão fisiológica do Flávio. Pessoal, então existe uma linha muito tênue, tá? Entre você ter uma crença e você simplesmente refutar a ciência, a medicina que explica os fenômenos acontecendo. Existe uma diferença bem grande aí. E lembrem, quando a gente explica de uma maneira fisiológica e científica a coisa, é mais fácil das pessoas aceitarem do que a gente explicar de uma maneira mística e esotérica, porque as pessoas, algumas acreditam, mas a grande maioria não acredita. E tem um grande problema também que eu vejo quando você começa a envolver muito a mística, que é assim, a pessoa, quando você envolve a mística, toda essa questão religiosa, crença, se a pessoa ela tem aquela crença, ela acredita naquilo, e você envolve essa questão que tem explicações com a crença dela, você tá invadindo a crença dela e às vezes acontece alguma coisa na vida dela que não tem nada a ver com hipnose, que não tem nada a ver com aquilo, mas ela correlaciona os fatos. Porque ela tem uma crença. Ela liga os pontinhos, né? Ela por exemplo, ela tem aquela crença, vamos supor, de energia, de luz, de cromoterapia. Ela tem aquela crença e realmente tem explicações para isso, que nem eu dei esse exemplo, né, de cromoterapia. Não vou me aprofundar porque eu não tenho o embasamento em cromoterapia, eu não tenho o estudo sobre isso. Mas eu sei que existe, eu sei que tem estudos, eu sei que tem comprovações sobre isso. Mas vamos supor, aí a pessoa ela acredita naquilo e eu que não tenho experiência nenhuma nisso, vamos supor, invento pra ela que, olha, essa cor da sua camisa, ela te passa uma energia XYZ e começa a inventar um monte de coisa. Eu que não tenho experiência nenhuma nisso. E vamos dizer que o Flávio tem experiência, ele tem a crença, ele sabe disso. E aí acontece alguma outra coisa na vida dele que não tem nada a ver com a hipnose, que não tem nada a ver com a cromoterapia, só que ele associou o que eu falei com a cor. E aí ele linka o resultado com a cor e aquela cor, sabe? Você cagou, com perdão da palavra, com a crença, com algo que tem uma explicação, você bagunçou tudo ali da explicação, da crença, de uma sugestão. Nossa, você ferrou tudo, você juntou coisas injuntáveis. Então, é bom ter essa discussão, esse entendimento pelo seguinte motivo, tá? A quantidade de pessoas que acreditam numas paradas muito loucas é pequena. E quem acredita, acredita mesmo. Não tem a galera que acredita que a Terra é plana? A galera acredita mesmo que a Terra é plana. Acredita. Só que a grande maioria das pessoas não acredita. Porque existem dados científicos muito concretos de que a Terra não é plana. Mas a galera que acredita que a Terra é plana, acredita que a Terra é plana. Mas só deixa bem claro que você não está misturando a questão das terapias holísticas com a Terra plana. Não tem nada a ver isso, tá? Eu só tô deixando claro na questão de crença, do que as pessoas acreditam. Da mesma maneira, tem algumas pessoas que acreditam em questões, às vezes, completamente infundadas do ponto de vista científico, mas que fazem sentido num sentido, vamos dizer assim, espiritual. Beleza, é uma questão de crença. Só que a mesma energia para a pessoa acreditar na energia afasta as pessoas que não acreditam naquilo. Então você acaba excluindo muito mais gente da tua curiosidade do que atraindo pessoas. Então isso é um problema.
né? Então, baseado nisso, eu acho que é bom a gente salientar qual é o jeito errado, até mesmo porque o tema do vídeo é a gente Salientar falar... é um juridiquês que o Flávio pegou, é deixar claro. Deixar claro, vamos deixar claro, tá? O que de errado as pessoas estão fazendo para combater o preconceito sobre a hipnose, tá? Primeiro ponto que eu acho que as pessoas estão errando sobre tirar esse preconceito da hipnose. Errando? Errando. Tem muita gente que combate a hipnose mantendo digamos assim, a postura de que hipnose é controle. Mesmo que a pessoa fale que hipnose não é controle, a pessoa dá a entender, dentro das suas atitudes, que hipnose é controle. E uma coisa muito importante na hipnose, não só na hipnose, como no mundo, é a linguagem não verbal. Muitas vezes não, eu não tenho esse dado aqui agora em números, mas o nosso não verbal fala muito mais do que o nosso verbal. Do que as palavras que saem da nossa boca, o nosso corpo ele fala muito mais. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, olha, não é controle, mas ela age como se tivesse, assim, uma postura superior, uma postura de controle, uma forma autoritária, uma forma eu mando, você é submisso. Então, tem uma forma de explicar isso, tá? Se você, sei lá, você tá vendo o vídeo agora, você acabou de entrar aqui na rede social, tá vendo a live, tá vendo o vídeo e tudo mais. Por exemplo, Marcela aqui. Assim, finge que você vai entrar em hipnose, tá? Por exemplo, eu falo assim pra vocês, essa aqui é a Marcela, eu vou colocar a Marcela em hipnose. Deixando claro que a hipnose é uma coisa completamente natural, você não precisa ter medo, ninguém vai contar segredo, ninguém vai controlar ninguém em hipnose, ninguém faz o que não quer, tá bom? Então vamos lá, vou colocar a Marcela em hipnose. Pronto, pode voltar. Pessoal, se a gente faz isso, se algum profissional faz isso, ele pode ter falado o que for. A impressão que dá é que eu tô controlando a cabeça da Marcela ao ponto que eu tô desligando ela. Então, ela tá fazendo algo que ela não quer, eu tô controlando ela e ela dormiu. Tipo, tudo contrário ao que a hipnose acontece. Então, a impressão que dá é que a hipnose é controle, por mais que a pessoa fale que não é. E isso afasta as pessoas. Ninguém quer ser controlado. E se você age dessa maneira, fazendo com que as pessoas deem a entender que você está controlando, isso afasta as pessoas. As pessoas vão ter medo de você, é óbvio. Muito mais medo do que curiosidade. Né? E baseado nisso também, uma coisa que eu observo muito é o seguinte. Quando a gente faz isso, existe o nosso ego tomando conta, né? Como eu sou foda. Eu sou muito foda. Você vai desligar porque eu sou muito foda. Então, é um problema a pessoa que aprende a hipnotizar e hipnotiza, o ego dela é um problema. Porque ela quer mostrar para as pessoas que ela tem um poder. Que não existe poder nenhum, galera. Uma coisa que a gente deixa sempre muito claro, que assim, o astro, independente da circunstância que a pessoa esteja sendo hipnotizada, é a pessoa que está sendo hipnotizada. Ela tem que se sentir bem. Não é você que tem que se sentir o foda porque você colocou ela em hipnose. Não são as outras pessoas que estão vendo, às vezes, quando, sei lá, se você estiver fazendo um entretenimento, se você está num churrasco, se você está em casa, se você está na rua, não importa. Você está hipnotizando outra pessoa, as outras pessoas que têm que se divertir e ver, nossa, ele é foda, ele coloca a pessoa em hipnose. Não! É a pessoa que está em hipnose que tem que se sentir bem, confortável, segura, e ela, depois que terminar o processo de hipnose, ela tem que se sentir melhor do que ela estava antes do processo de hipnose. Ela é a pessoa mais importante na situação, não você. Isso tem que ser sempre levado em consideração. Então, uma das piores coisas que as pessoas que sabem hipnose fazem é tentar dar a impressão de que hipnose é controle, mesmo ela falando que não é. Mas ela dá a impressão. Sabe, hipnose tem que ser uma coisa natural, tem que ser um bate-papo de boa, tem que ter uma boa explicação, tem que ter clareza, tem que ser descomplicado, para as pessoas gostarem. Porque às vezes a pessoa não vai gostar, porque ela acha que vai ser controlada e não é assim. E quanta gente perde a oportunidade de melhorar a vida delas se você age dessa maneira. Né? Então, eu vejo que isso é um baita problema. Né? E às vezes ela pode sentir
ouvir as tuas palavras, você falando tudo isso que o Flávio falou, você não vai perder o controle, você não vai contar segredo e tudo mais, mas ouvir, mas a tua postura tá numa postura de arrogância, tá numa postura de superioridade. Olha o ego. O ego é um veneno, né? Ó, o Edivan mandou uma pergunta ali, ó. Doutor, então para a terapia é bom estimular a crença da pessoa para que ela se sinta mais à vontade e fazendo assim que o processo evolua? Você consegue ler ali? Nossa senhora, eu ia dizer, como você consegue ler? Eu não consigo nem ver que tem... eu mal e mal enxergo, quem não sabe eu sou míope. Eu mal e mal enxergo que tem a gente ali na tela. Tipo, eu não consigo ver, porque tem claridade vindo daqui também. Então eu não consigo nem ver letrinha, nada. Eu tenho nada. olhos de águia. Eu só sou surdo, mas olhos de águia eu tenho. Se eu fizer assim, eu consigo ver algumas letrinhas, mas eu não consigo ler nada. Então, ó, respondendo pro Edivan aí. Cara, quando você vai fazer hipnose com alguém, você tem que entender quem é a pessoa e utilizar o que ela acredita em favor dela. Entendeu? Se a pessoa acredita muito em Deus, você pode entregar no estado de hipnose uma experiência espiritual para que ela se sinta em contato mais próximo com Deus, que ela tanto acredita, entendeu? Então, é algo que faria com que ela tivesse uma experiência muito positiva, que ela vivenciasse a experiência. Então, utilizar a crença da pessoa é tudo de bom, né? E outra, arranjar treta teórica é a pior coisa que a gente faz. A gente tem que respeitar as pessoas. Assim, a pessoa fala, eu acredito, eu não acredito. Você fala, tá tudo bem, vamos tomar uma cerveja, vamos sair conversar. Tá tudo certo, entendeu? Só que a gente não pode ficar arranjando confusão com as pessoas pelo fato de acreditar ou não. Olha só o problema do mundo que é pessoas de crenças diferentes conversando, né? As pessoas fazem guerras por causa disso. Né? Você quis arranjar treta comigo porque eu não enxergo. Aí você sabe que eu não enxergo e você perguntou se eu consegui enxergar o comentário. Não, amor, não foi treta, foi zoeira. Isso aqui é você quis me humilhar, isso aqui é então. zoeira. Você quis me humilhar em público. Imagina, começa uma treta aqui agora. Começa a DR aqui. Então, Edivan, o importante é usar a crença da pessoa, sabe? Porque o astro é a pessoa, que nem a Marcela falou. Se a pessoa tem uma crença, uma convicção muito bacana, a gente entrega para ela uma experiência muito legal, que pode transformar a vida dela. A hipnose, basicamente, o objetivo da hipnose é esse. É fazer a pessoa se sentir bem. Ter uma experiência muito positiva ao ponto dela se sentir bem. Nada além disso. A hipnose não é pro teu ego, a hipnose não é para você se sentir superior, não. Hipnose é você entregar uma experiência positiva para a pessoa, quem sabe ao ponto dela mudar a vida dela. Basicamente, hipnose é isso, né? E eu acho muito louco isso, porque a partir do momento que a pessoa faz as coisas erradas, ela pode atrair um público pequeno de pessoas que se interessam por essa parada muito louca, mas ela afasta a grande massa de pessoas. Porque a grande massa das pessoas tem um senso comum, que é que hipnose é controle. E hipnose não é controle, mas as pessoas têm medo. E a gente tem que levar em consideração. E às vezes ela não te fala os medos que ela tem. Uhum. E guardem essa frase, tá? O medo é muito maior que a curiosidade. Na grande maioria das coisas que a gente não conhece. O medo é maior que a curiosidade. Qualquer coisa que você não conhece, primeiro você vai ter medo. Depois você vai ser curioso, tá? E a gente cria isso quando vai ficando adulto. Diferente da criança. A criança ela não tem medo. Ela é curiosa. A criança vê uma aranha, ela vai brincar com a aranha. Por quê? Porque ela não tem medo. Ela é curiosa, ela quer saber o que é aquilo. Então, olha o exemplo clássico. Lá em 2000, quando eu tava ouvindo CDs com hipnose, ninguém tinha me explicado. Eu tinha medo. Eu tinha medo que minha alma fosse sair do corpo e sei lá o que fosse acontecer. Mas a minha curiosidade era maior. É. E eu me permitia. É claro que, por exemplo, aí depois de adulto, vamos supor, talvez depois de desenvolver todo esse senso crítico, sei lá, se fosse até mesmo com uns 16 anos, com 20 anos, com 25 anos, me dessem um áudio, não me falassem nada, não me desmistificassem nada, eu fosse completamente assim, com esses mesmos medos, só me falasse, ou sei lá, eu me encontrasse em algum lugar e falar, vou ouvir. E tivesse uma música meio mística, porque assim, lá naquele CD tinha umas músicas, porque pensa, 2000 era completamente diferente de como é a hipnose hoje, de como são os áudios, tem áudios de auto-hipnose na internet muito bons, só que tem alguns que você ouve que tem uma pegada mais mística, mais esotérica,
E aí esses tinham umas músicas assim um pouco mais, quer dizer, mais tensa, mais... Se eu fosse ouvir depois de mais velha, eu, sei lá, se eu ia ouvir ou se eu ia pesquisar antes pra saber o que era aquilo que eu tava ouvindo, eu ia ficar com medo. Eu ia resolver esse medo antes ou eu ia fugir. E aí olha o que eu ia perder. Olha que coisa maluca, pessoal. Então, preconceito contra a hipnose, como é que a gente combate o preconceito contra a hipnose, né? Porque a gente já deixou claro tudo que gera preconceito na hipnose, né? As pessoas têm medo, as pessoas acham que é controle. E, infelizmente, o mundo da hipnose ainda expõe a hipnose como se fosse algo de controle. Mesmo que ela fale que não é, mas ela expõe, né? Aquela fotinha que você tem no teu Instagram lá, você fazendo assim com a pessoa, pessoal, isso aí afasta muito mais do que atrai, tá bom? Então, qual que é o jeito certo, tá? O jeito certo, número 1, de a gente conseguir fazer com que as pessoas se interessem ainda mais sobre hipnose, a gente se livre dos preconceitos. O jeito número 1 é a informação. É o que nós estamos fazendo. A gente está sendo informativo, a gente está explicando para vocês que não conhecem hipnose ou têm interesse em hipnose, que não é coisa do capeta, que não é uma coisa mística, que não é uma coisa religiosa, que não é uma coisa esotérica. É uma coisa muito legal, simples, humana, fisiológica. Uma parada muito bacana e divertida. A hipnose faz muito bem. E a gente está, através da nossa comunicação, fazendo com que isso aconteça. Conhecimento é a base de tudo. Conhecimento também é importante, né? Só que de nada adianta, né, a gente às vezes ficar falando e dar a entender que a gente tem um poder que não existe, tá? O único poder que nós temos, talvez, é o conhecimento. Isso a gente tem, a gente estuda, a gente entende sobre isso. Só que se a gente para de estudar, a gente perde esse poder. É, exatamente, a gente simplesmente deixa de lado isso, né? Um outro ponto que eu acho importante é a gente lembrar que em 2021, até mesmo nos últimos, vamos colocar nos últimos 10 anos, né? A gente tem a possibilidade de fazer palestras a todo momento. A gente tem um palanque chamado rede social. Então, a informação que você entrega numa rede social, ela é poderosa. A gente tem um palanque. Tem pessoas que vão assistir a gente. Espero que milhares de pessoas assistam a gente, quiçá milhões. Para entender que realmente a hipnose é uma coisa muito boa. Do mundo inteiro? O mundo. Inclusive em outras línguas, porque Exato. Iremos legendar os vídeos. Imagina em japonês, as pessoas dublando a gente em japonês, deve ser muito legal. Se alguém sabe dublar em japonês, dubla a gente em japonês aí, manda tem pra bastante gente. brasileiro no Japão e tem bastante hipnotista no Japão. É verdade, verdade. Imagina a gente sendo dublado em japonês, deve ser muito legal. Então, a gente tem que entender que a gente pode combater o preconceito da hipnose utilizando um palanque virtual chamado rede social. Só que cuidado com o que você expõe na rede social. Por exemplo, eu não tô com uma roupa de mágico aqui, de mago, né? Tipo, uma capa, a Marcela tá com um chapéu de bruxa. A gente tá aqui como Tá a gente... chamando de bruxa? Não, paixão, tô falando que você tá com chapéu, pô. Ó, Segunda vez que quis treta comigo nesse vídeo, hein? Vou dormir no sofá hoje, galera. Vou dormir no sofá. Então, porque a gente está expondo uma coisa completamente natural, uma coisa completamente de dia a dia. A gente está num ambiente aqui de dia a dia nosso. Eu tô de camiseta. Que você gosta, aliás, né? Você falou da cor da camiseta, você gosta da cor dessa camiseta. Então, esse é um primeiro ponto. E um outro ponto que eu quero deixar claro aqui é com relação à quantidade de propaganda enganosa da hipnose. Existe muito preconceito sobre hipnose porque você aí que conhece hipnose está fazendo um monte de propaganda enganosa. Um monte de propaganda enganosa. Tá? Cuidado, alinha essa expectativa. A gente não tá generalizando, né? Muitos assim, alguns de vocês. Vamos tranquilizar. Porque tem muita gente que expõe a hipnose parecendo que a hipnose é uma coisa que cura tudo. Tipo arnica. Você conhece a arnica? Tem arnica onde você mora aí? Fala pra gente. Mas não só a questão da arnica, né? Mas a arnica milagrosa com 100% de eficácia imediata de cura. Isso, Ai. nossa, doeu. Então. Me deu uma fisgada agora nas costas. Vou precisar de hipnose pra dor agora. Pessoal, tem que ter muito cuidado com isso. Não dá pra falar essas coisas. Não dá pra prometer nada. Não dá pra prometer cura. Tirem a palavra cura da fala de vocês. Ela não existe no mundo da hipnose. Ela mal e mal existe no mundo médico. A gente comemora quando... Tem muito cuidado pra falar, pra não cair no curanderismo também. A única coisa de cura que a gente utiliza na medicina é comemorar quando uma doença é curada. Mas quando a gente vai tratar a doença antes, a gente não fala que vai curar.
Tá louco? A gente não pode prometer isso. Sou advogado, ó. Você não pode prometer um tratamento para uma pessoa. Você pode prometer que você vai dar o teu melhor, né? Só que tem que ter um cuidado muito grande, né? E às vezes a pessoa, ela ouve assim, que nem, sei lá, ela ouve meu relato. Eu tinha insônia e eu sofria muito com enxaqueca e gastrite e resolvi com a hipnose. Aí ela fala assim, caramba, eu vou aprender hipnose, vou aprender auto-hipnose e eu vou curar a minha gastrite, a minha enxaqueca e eu vou conseguir dormir em 5 minutos. Assim, ó, aprendi hipnose hoje e amanhã eu já tô assim. Calma, não é assim. Sim, você vai ter esses benefícios se você quiser, se fizer sentido pra você e se você praticar, utilizar, tiver consistência. Aí você tem os resultados dos benefícios. Mas assim, não vou dizer, eu curei a minha enxaqueca. Não é assim. Primeiro, eu fiz trocentos exames, eu fui em trocentos médicos, nenhum resultado em exame. Então, não era nada fisiológico, patológico. Pelo amor de Deus, se você tem dor de cabeça, primeiro recurso, você não vai, dor de cabeça e fala qualquer outra coisa. Não vá procurar hipnose como uma primeira alternativa, vá no médico. Vá no médico. Você pode ter alguma coisa séria que a hipnose pode camuflar. Então eu exauri qualquer possibilidade de algo patológico. Aí eu fui resolver com a hipnose. E aí, mas vamos dizer que, assim, eu descobri que tem relação com ansiedade, com estresse. Vamos dizer que eu começo a ficar ansiosa, começo a ficar estressada e não faço nada. Eu vou ter dor. Então, foi curada? Não. Eu vou ter gastrite, eu vou ter dor de estômago. Eu vou ficar ainda mais estressada, eu vou ficar ainda mais ansiosa, eu vou ficar com ainda mais dor e vou ficar num loop, num ciclo. Mas curei. Ué, você não tinha curado a tua dor? Não, pera lá, eu consigo controlar, eu consigo resolver. Mas se eu não fizer nada, não vai adiantar. Exato. O Edvan mandou ali, falou que tudo lá é azeite de androba, lá em Macapá, que é o que cura tudo. Aqui é arnica. A arnica funciona pra tudo. A minha mãe, quando era criança, era chá de jamaiquinha. Olha, a sua mãe ali, ó, tá ali também. Tá ali, ó, chá de jamaiquinha, mãe. Ela falou, olha, estou de prova hoje. Não, estou de prova. Estou de prova. Aí, ó. Você tá fazendo prova? Você tá telefone prova? sem fio. Telefone sem fio. É isso aí. Inclusive a Jane tá na live. E, pô, galera, fico feliz aí de ter vocês aí, tá? Muito legal. Chame gente aí, ó, clica no aviãozinho aí, chama a galera, clica no coraçãozinho, no curtir, se você não deixou a curtida aí, pode curtir aí, ó. Pô, se inscreve aí no canal, se inscreve no canal, apoia a gente. Ajuda nós. Então, assim, né, pra gente finalizar, pra você ajudar o Brasil e o mundo, e o planeta, e o universo, a diminuir os preconceitos sobre a hipnose, você vai fazer o seguinte, você vai falar de maneira simples sobre o processo. Quanto mais rebuscado você for em explicar a hipnose, mais as pessoas vão achar que aquilo é um negócio muito louco. E elas vão ter medo do negócio muito louco. Elas precisam entender que é uma coisa simples. Um exemplo clássico. Às vezes a gente ia. Naquela época que a gente podia sair... Bons tempos. Não, mas se Deus quiser... Calma, aguenta firme aí. Tudo já vai, né? Um exemplo assim, a gente tem um barzinho perto de casa que a gente gostava muito de ir. Aí, o pessoal do Mercado da Cerveja que acompanha a gente aqui, exatamente... Fazer um merchan aí pro Mercado da Cerveja. Eles não estão pagando a gente. Não, é muito bom mesmo lá. Infelizmente, né, por causa de todo esse acontecimento, não estamos indo, mas se Deus quiser, logo... voltamos à normalidade. Voltamos à ativa. Né? Mas dando um exemplo. Às vezes a gente lá, aí o pessoal descobre que a gente faz hipnose. Nossa, que legal. De que adianta uma pessoa assim, que não sabe sobre hipnose, mas que demonstrou uma curiosidade? Que legal, mas ela tem medo, ela tem receio, ela demonstrou curiosidade, ela abriu a porta para você falar sobre. E aí você fala assim, não, faz o seguinte, fecha o olho agora... Mas calma, ela demonstrou curiosidade, vai devagar. Se você ultrapassar o limite, ela vai dizer, não, sabe o quê? Deixa quieto, vou ficar aqui quietinho. Sabe, explica pra ela de uma maneira leve, começa a bater um papo de maneira leve, descontraída, simples, com palavras simples pra ela. Não queira
exatamente, explicar de maneira complicada, rebuscada e já querer demonstrar. Usar analogia. Tem que usar analogias também. Histórias. Pessoal, sabe quando você vê aquele filme de terror? Que você tá compenetrado no filme, mas aquilo não existe, é só um filme. Mas você tem medo. Por quê? Porque a tua mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. E a partir do momento que ela não sabe diferenciar, ela sente que aquilo é uma verdade. E isso, você tá tão focado e direcionado naquilo, que aquilo é um fenômeno de hipnose. Aquele filme que o cachorrinho morre e você fica triste porque, por mais que você saiba que aquilo é uma ficção, que são atores, você tá tão compenetrado no filme, você se engaja tanto na história, ou até mesmo correlaciona, que nem eu amo animais, eu amo. Eu vejo aquilo, eu sofro, porque é inevitável que eu correlacione com a minha vida. Então eu fico mal por uma semana, eu fico chorando. Eu até evito ver filme de animais, porque eu sei que eu vou ficar mal. Mesmo sabendo, eu não paro pra racionalizar. Não, Marcela, calma, são só atores. Aquele cachorro, ele foi treinado pra ele fingir que ele está passando por isso. Minha mãe, eu não assisto dessa maneira. Eu vejo, eu começo a chorar e fico uma semana mal. Então, por isso que a gente utiliza essas analogias para a pessoa entender o processo de uma maneira mais simples e se interessar muito mais do que tem medo. E o medo, ele vai sendo quebrado com o passar do tempo e a curiosidade vai aumentando e daqui a pouco a pessoa está utilizando hipnose na vida dela e melhorando a vida dela, que é o nosso objetivo, né? E o preconceito evita que isso aconteça. E o mais legal é que, assim, com essas analogias, ela começa a associar que ela já vivenciou vários momentos de hipnose na vida dela. Ela percebe que não é assim uma coisa, então eu vou ser hipnotizado pela primeira vez, você vai me hipnotizar agora? Não, ela começa a perceber assim, então aquela vez que eu tava assistindo um filme de drama, que eu morri de chorar lá porque a atriz aconteceu tal e tal coisa, eu tava em hipnose. Nossa, aquela vez que eu tava lendo o livro, que eu não percebi as pessoas entrando e saindo da sala, putz, eu tava em hipnose. Nossa, aquela vez que eu tava lá no joguinho, no videogame, eu tava hipnotizado. E ela percebe que não é coisa de outro planeta. Não é coisa de outro mundo. Viu só? Mais de boa. Bem, era isso que a gente queria trazer. Você tem mais algum questionamento aí que você queira compartilhar com a galera? Você quer dar uma dica prática pra pessoa? Como ela pode, de maneira... Dá uma dica, assim, pra utilizar todo esse conhecimento que a gente passou no vídeo no dia a dia. A dica que eu passo é o seguinte. Toda vez que você for falar sobre hipnose, pra gente juntos combater esse preconceito, tá? É realmente utilizar histórias. Eu sou um fã de histórias, eu gosto da questão de histórias, né? E conforme, até mesmo eu expliquei um pouquinho agora, mas vou aprofundar nisso. Toda vez que uma pessoa tiver interesse em querer saber sobre hipnose, e você tiver o conhecimento sobre hipnose já, tá bom? Se você não tiver o conhecimento da hipnose, se liga aí, fica com a gente aí, que a gente vai ajudar todos vocês aí a também conhecer hipnose de uma maneira bem descomplicada. É pra você também que não sabe. Pra você que também não sabe. Mas, pra você que já sabe um pouco de hipnose, conte histórias pras pessoas, porque a pessoa faz mais sentido você contar uma história pra pessoa do que você ficar falando coisas técnicas sobre a hipnose. Simplesmente fale para a pessoa numa boa sobre o que é hipnose, quais são os exemplos da hipnose. Porque as pessoas, elas interpretam muito melhor as analogias do que necessariamente uma explicação técnica. Principalmente alguma analogia que correlacione com algo que ela já viveu, né? Essa sensação que ela tem quando ela... isso então que eu fiz ou que eu faço é hipnose? Pô, caramba! A pessoa cria essa analogia e ela começa a se abrir, tá? Então, a dica que eu dou é você usar analogias, não ficar se rebuscando para explicar a hipnose, tá bom? Porque às vezes o rebuscamento gera medo e faz com que as pessoas se afastem do processo de hipnose. Ou até mesmo fortalece o medo que a pessoa já tem, né? Exatamente. Tá bom? É isso? Eu acho que fechou. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, senão para esse tema, para esse vídeo aqui agora... Tá excelente, tá bom? Pessoal, fica de olho aí no Casal Hipnose, a gente sempre vai trazendo mais temas aí, a gente vai fazendo mais lives, mais encontros aí, pra gente debater sobre hipnose, claro, mostrar para todos vocês aí como a hipnose pode ser descomplicada. Tem muita coisa que as pessoas complicam na hipnose, não precisa, tem muita coisa que dá pra gente descomplicar da hipnose, que vai fazer um bem danado para todo mundo aí, e todo mundo pode se beneficiar. É só a gente se livrar dos preconceitos aí, e a partir do momento que a gente se livra dos preconceitos, as pessoas começam
a ter mais interesse, logo as pessoas começam a fazer mais hipnose, logo as pessoas começam a melhorar a vida delas. Exatamente. Fechou? Então é isso, galera. Um beijo pra vocês. Se cuidem e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.